Estamos aqui para iniciar dar continuidade ao projeto do CAV, Mandando Bem no Enem, agradecendo a oportunidade ao Portal G1, a TV Integração, a FUNALFA e a Prefeitura por ter nos cedido o espaço para que essa aula acontecesse. Eu vou dividir aqui um encontro, uma aula com amigos, eu, professor Marcos Vinícius, Marquinho, do curso CAV, professor de Geografia, professor de Sociologia, professora Vanessa Lage, professora de Português, professora de Redação, e o professor Sibelius, professor de Biologia. Nós vamos tentar criar um contexto interdisciplinar, buscar, na verdade, promover um debate dentro de um contexto da própria prova do Enem, que busca fazer isso também numa situação de interdisciplinaridade e esperando atender, né, o anseio das pessoas que estão nos assistindo ou que estão aqui presentes. Eu vou identificar, eu vou pautar a minha fala a partir dos slides, né, que vão aparecendo na medida que eu for explanando. Num primeiro momento, a gente pensou em fazer alguma coisa que a gente pudesse transitar, né, que a professora de português, o cara que dá aula de geografia, sociologia e de biologia pudesse transitar. Cada um de vocês que já fez ou conhece a prova do Enem, sabe que eu posso identificar o meu conteúdo de geografia na prova de biologia, quantas vezes o Sibelius identificou o conteúdo da biologia na prova de geografia, né, para não ser repetitivo, da prova de português. Você tem que ser sempre um bom leitor, você tem que ser sempre um bom intérprete daquilo que você está lendo. O grande barato do Enem é você ser um grande leitor, né? Um grande intérprete daquilo que você está lendo no dia a dia e que você vai levar para a prova. É a cultura, e nós buscamos na questão da identidade, na questão da cultura, que talvez seja, nós vamos buscar aqui a ideia do conceito. Qual o conceito principal hoje a ser trabalhado numa visão de pós-modernidade das ciências sociais? A identidade. Então, vamos flutuar entre identidade e cultura, ele buscando na questão das ciências tropicais, ela buscando no cotidiano jornalístico, talvez, na questão da mulher, essa situação da identidade e cultura. Então, eu vou abrir, né, e depois a gente vai fazer uma interlocução, um diálogo, né, uma fronteira permeável entre os nossos conteúdos. Acho que a gente vive uma situação, tipo assim, dá-se um valor muito grande a essa palavra interdisciplinar. Você vai fazer um trabalho onde a sociologia, a geografia, a história, a antropologia vivem numa fronteira porosa. Isso é muito bom, mas isso também gera problemas. Quando a gente fala da prova do Enem, fala assim, eu tenho um modelo de prova do Enem, eu fiz as 4 últimas provas de geografia, agora eu estou muito bem preparado, que eu vou chegar lá e vou fazer uma prova de geografia fantástica, né, que eu treinei muito bem. Eu não tenho visto se repetir um modelo de prova de Enem. Eu não tenho visto, tipo assim, a prova de geografia de 2007, 2008, ela seguiu o mesmo modelo. Eu vi uma prova há 4 anos atrás que era praticamente uma prova de antropologia. Falava de índio, falava de floresta. Eu vi prova de geografia 2 anos atrás que priorizava a questão da geografia física. Então, acho que a gente tem que ter a capacidade de entender que nós vamos discutir aqui ensino, conteúdo de ensino médio, num contexto interdisciplinar, mas está preparado para nuancezinhas que a prova pode apresentar, com essa capacidade de leitura e criticidade e interpretação. Ao mesmo tempo, eu acho que algumas disciplinas perderam um pouquinho do foco. O que não cabe aqui discutir, a gente vai entrar numa situação aqui de está todo mundo se achando preparado para poder fazer uma prova do Enem. Essa aula, por exemplo, não vai aprovar ninguém, mas também não vai atrapalhar ninguém a passar na prova do Enem. Eu acho que é um momento de astral elevado, de discutir um ou outro conteúdo a mais, de talvez criar caminhos, direcionamento de coisas que você ainda pode vir a ler, que você possa vir a interpretar. Por favor. Se o Marquinhos me permite, é interessante comentar com vocês que essa questão interdisciplinar, transdisciplinar, que a gente aprendeu em meados de 98, quando os PCNs começaram a chegar nas nossas mãos e a gente começou a identificar as diretrizes com as quais a gente teria que trabalhar a partir daquele momento dentro da educação. É interessante como a gente vive essa interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. É impressionante como vocês vão ver aqui agora o que a gente está vivendo na última semana. A gente se encontrar,
tentar encontrar um tema, a gente consegue pegar a prova do Enem e perceber uma mesma questão que a gente diz é minha, é sua, é dele, e de repente, quando a gente precisou montar um tema, a gente precisar discutir em cima dele, cada um abraçar um viés para poder discutir, ao mesmo tempo quando ele começa a falar, eu tenho vontade de falar. A gente vinha olhando os nossos cruzamentos de discussões, não houve aqui nessa mesa quem não tivesse pensado no PCN, que a princípio foi obrigatório para a escola pública e que depois, de opcional para a escola privada, passou a ser obrigatório. Você sabe muito bem disso, que às vezes nem mesmo vocês conseguem detectar se uma questão é minha, é dele. Ele brinca comigo sobre a aula de redação, eu disse aos dois, eles vão escolher um tema para eu evitar o clichê de discutir forma, de trabalhar com as 5 competências do Enem aqui, mas privilegiando forma, eu ia privilegiar o conteúdo. E quão é difícil privilegiar o conteúdo que ele está trabalhando na disciplina dele, que ele está trabalhando na disciplina dele, e que eu consigo aprender, claro, com a minha bagagem sociocultural, também acadêmica, mas no cotidiano do jornal, que vocês têm a paciência de me ouvir, os meus alunos todos os dias, e as pessoas que estão assistindo, acredito também, que acompanham aulas de redação, que são pautadas no jornal. Difícil, mas extremamente prazerosa a interdisciplinaridade. E o bacana disso tudo é saber que a gente está buscando sempre, e já buscava antes do Enem acontecer, antes do Enem criar esse direcionamento, a gente buscava competências e habilidades. Então, quando os PCNs, quando as novas regras do contexto educacional brasileiro, sobretudo a partir da conduta do próprio Enem, obrigaram que o ensino médio ou o ensino fundamental trabalhasse em cima de habilidades, em cima de competências, a gente já fazia isso. Então, é muito prazeroso, né, fazer um ensino onde o aluno vai para a prova e ele sai dessa prova dizendo assim, eu te vi lá, eu estava completamente incorporado à prova. E não é dica, né? Eu não estou adivinhando o conteúdo, eu estou dando a possibilidade dele ser um intérprete o tempo inteiro e capaz de elaborar uma boa prova, tá certo? A gente está buscando isso, evolução do pensamento, evolução dessa capacidade interpretativa. Uma das grandes questões das ciências sociais, né, ou sobretudo da antropologia, é a questão da identidade, tá certo? O grande barato hoje, tipo assim, o que a história tem como grande objetivo, o que a geografia tem como grande objetivo, sociologia, antropologia, acho que todas elas, né, estão dentro da ideia da discussão da identidade. A Vanessa, né, certo, vai discutir a questão da mulher, ela vai chegar na questão da mulher. Na hora que eu for adiantando a minha fala, você vai perceber, por exemplo, que eu vou estar falando de questão de minoria, e minoria nem sempre está ligada à questão quantitativa, tá certo? Maioria não está ligada à questão de ser 50% mais um. A maioria está ligada à questão da força da ação política, tá certo? E qual é a força da ação política do movimento feminista? O movimento feminista coloca a mulher na sociedade como minoria ou como maioria? A gente vai avançando e vai entendendo isso melhor. O que é estudar a identidade? Estudar a identidade é entender o outro, é entender, na verdade, o comportamento do outro, o comportamento daquele outro grupo, daquela outra tribo, daquela outra pessoa. E, na verdade, entender a partir do entendimento de mim mesmo. Foucault já dizia isso, né? Eu primeiro tenho que me entender para que eu possa, na verdade, entender o outro, mas a busca da identidade é sempre entender o outro para que você possa conviver. Você pode não ter a mesma prática social que ele, mas você você tem a percepção da possibilidade da convivência de grupos completamente diferentes, tá certo? O que nós vamos fazer aqui é um estudo de identidade, mas sabendo que hoje em dia talvez seja muito mais difícil. Porque no passado não tão distante, era muito fácil você diferenciar povos, né? Não é que você fala, por exemplo, eu tenho o romano e o bárbaro. O romano é romano, o bárbaro é bárbaro, e tem um muro divisório, você tem, na verdade, uma fronteira muito bem estabelecida de divisão entre tipos, entre identidades. Num sistema de castas na Índia, você não pode permitir que um se case com o outro. Quer dizer, entre castas diferentes não há essa transição. Então, tem uma identidade muito bem definida. Você tem o europeu colonizador e o europeu colonizado. Citando Foucault de novo, a gente faz uma análise da identidade, talvez a partir da temporalidade, a partir da cronologia, tá certo? Tipo assim, eu tenho que entender cada identidade a partir do seu momento. Essa quebra, esse dogma começa a ser quebrado talvez com o cristianismo, onde todo mundo é igual perante Deus,
iniciou, não sei, o cristianismo tem uma força muito bacana nesse sentido, né? Tipo assim, não tem a ideia do rico, do pobre, do negro, do branco, né? Ou tem, não sei, vamos discutir isso. Nós temos que permitir com que todo mundo entenda que todo mundo é filho de Deus por igual. O socialismo cumpriu o papel, pelo menos no discurso. Talvez não na prática, né? Porque o socialismo real existiu? Não sei, tá certo? Mas no discurso, ou no discurso marxista, ou no discurso de Engels, você tinha, na verdade, a ideia de tornar todo mundo igual. Aí você fala assim, aí o capitalismo, né? Se você está acompanhando o slide, você fala que o socialismo cumpre o papel de romper com a fronteira, o capitalismo não é o oposto do socialismo, mas através de um processo de globalização, através de um processo de consumo, onde todas as pessoas consomem a mesma coisa, você também derrubou fronteiras, você também tornou as pessoas num comportamento muito igual, todo mundo fazendo parte de uma aldeia completamente sem fronteiras, com fronteiras exageradamente porosas. Isso tudo vai criar crises de identidade. E o grande barato, tá certo, da ciência social moderna, nem moderna, da pós-modernidade na ciência social, é você discutir a identidade. Mas qual a identidade? A identidade das minorias. O grande barato. Isso aqui dá um problema danado, né, que talvez tenha a ver com a sua fala. É tipo assim, já tive discussões com coleguinhas que estão aqui dentro da sala de aula, discussão no mais alto nível, conversa, né? Paula está presente, aquela coisa, né? Tipo assim, se eu defendo a minoria, por exemplo, se eu vou fazer um discurso da inserção dos interesses, dos anseios, da vontade da homossexualidade, parece que, na verdade, eu estou dizendo que o heterossexual que está errado. Não é nada disso. Eu só não posso entender que se a maioria é heterossexual, que a minoria homossexual não vai fazer parte de uma engrenagem que também funciona para a heterossexualidade. Nós temos um partido político, é polêmico falar isso, que usa, por exemplo, o símbolo de um peixe, um símbolo de vida. Aquele é um símbolo cristão, tá certo? O nome do partido está ligado à ideia de cristianismo e o símbolo do marido, mulher e filho. Eu formo uma família unipolar. Eu moro sozinho, eu não sou casado, eu não tenho filho. Eu não tenho que estar, na verdade, alienado, fora dessa estrutura de sociedade. Eu componho uma minoria, tá certo? Que não compõe a família tradicional, mas eu tenho que também fazer parte desse funcionamento dessa sociedade, entende? Então, não é a minoria ter mais razão que a maioria na hora que está defendendo a causa, para muitos, do fraco e do oprimido, não, é que todos possam se comportar dentro da mesma sociedade. Essa minoria, por força da ação política, igual eu estou falando, ela faz valer uma lei. Por exemplo, Juiz de Fora tem uma lei rosa, que permite com que pessoas do mesmo sexo se acariciem na praça pública. E isso não é um delito, ninguém vai saber. Mas quem fez essa lei ser aprovada? Não foi a maioria quantitativa, tá certo? Foi a força política da ação daquele grupo, né, que acaba sendo menor. Nós temos figuras fantásticas dentro dessa discussão, do contexto da pós-modernidade, tanto da sociologia quanto da antropologia. Vou citar alguns, está no slide: Anthony Giddens, Manuel Castells, Stuart Hall, tá certo? E o grande barato dessa discussão é o seguinte: vou começar pelo Giddens. Quando ele cria o conceito de terceira via, ele sabe muito bem que ele está tendo um problema de identidade com as posturas ideológicas dos partidos políticos na Europa. O que você é? Você é capitalista ou você é socialista? Criei um caminho aqui, que é a terceira via, forçando a barra, um meio termo, talvez em cima do muro. Alguns partidos políticos no Brasil se auto-intitularam terceira via. Isso não é crise de identidade? Tá certo? Talvez seja. Quando você fala assim, o que está acontecendo com as nossas instituições? No mínimo, nós estamos passando por um grande enfraquecimento, tá certo? O enfraquecimento do Estado, o enfraquecimento da postura da igreja. Quando eu vejo a minha igreja católica criando caminhos de carismático, tá certo? Para quê? Para aderir mais pessoas, porque ela está perdendo espaço para a igreja evangélica. O que importa, na verdade, é o tamanho da igreja evangélica e o tamanho da igreja católica, não, na verdade, a conduta, tá certo? Eu não estou discutindo a conduta correta ou incorreta na concepção interna da igreja, não, mas eu estou tendo mais pessoas ou menos pessoas. Até o Papa é argentino por conta disso, não é isso? Eu tenho que escolher um Papa, na verdade, do terceiro mundo, em função da perda de espaço que a igreja católica tem em relação a outras religiões, como em outro momento o Papa tinha que ser
polonês em função da crise de um socialismo, tá certo? Só para criar analogias em tempos diferentes, tá certo? Partidos políticos. Você vai imaginar assim, o que é, na verdade, o Partido Republicano nos Estados Unidos? O que é o Partido Democrata nos Estados Unidos? Na década de 30, você entende realmente o que é o Partido Democrata, né? Você fala assim, o Roosevelt, ele cumpre o papel democrata, né? Mais recentemente, você fala assim, o Reagan, ele é republicano. Hoje, o discurso do Barack Obama, negro ou não, originário de um país africano ou não, é tipo assim, ora ele é republicano, ora ele é democrata, porque ele precisa estar eleito. Então, quer dizer, ele vai falar em favor da arrecadação de impostos ou não. Depende de quem ele quer agradar naquele momento. Desculpa falar, se isso for polêmico, se isso gerar uma provocação também, que eu vou repetir lá na frente. Quer dizer, você imaginar que você tem partidos políticos, vou citar, PSB, tá certo? Que, na verdade, ele vai se coligar ou com o PSDB ou com o PT, independente de eu falar com quem que ele vai se coligar, né? Vamos supor que eu não saiba com quem ele vai se coligar. Há 5, 6 anos, 3 anos atrás, eu tinha certeza com quem ele iria se coligar. Não tem erro, ele vai se coligar com esse aqui. Ó. Agora, deixa eu fazer pular de cá para dar mais certo. Né? Ele ia se coligar com esse aqui. Agora eu não sei mais. Eu tenho quase certeza que é do lado de cá. Isso aqui tem simbologia, entende? Isso aqui é esquerda, isso aqui é direita, tá certo? Isso é representação de identidade. Isso, na verdade, é discussão, na verdade, de identidade. Organismos profissionais, questão sindical, tá certo? Questão sindical, tudo isso vai se perdendo na questão de fronteira. Nós temos uma padronização de um imaginário que é gerada, na verdade, através também do processo de globalização. Você vai perdendo, na verdade, referências do seu pertencimento cultural. Eu repito isso para os meus alunos, eles sabem o quanto que eu dou valor, por exemplo, à questão do regional. Certo? O quanto que a manteiga de Rio Pomba, o quanto que o bombom de tabuleiro, o quanto que o doce de leite de Senador Firmino tem um significado para mim, porque o regionalismo tem um significado. Eu não sou filho da digitalização. Vocês nasceram no contexto da digitalização. Vocês nasceram já no mundo globalizado, no mundo sem fronteira e no mundo, na verdade, com um contexto de que o regional também não tem a grande importância. Comer pizza no Bandeirantes, que é o bairro onde ele mora, tem um significado fantástico para mim. Talvez comer a Pizza Hut tenha um significado diferente para você. Eu não estou desprezando a sua forma de agir perante as fronteiras do mundo. Eu estou valorizando a minha, mas tem que saber conviver com a sua. A sua identidade é diferente da minha. Tudo isso cria conceitos que não dá para trabalhar aqui pelo tempo, mas tipo assim, te provocando a isso, né? Conceito de desterritorialização, conceito de desculturalização, ou seja, eu poderia estar discutindo a forma como o nordestino foi arrancado do seu espaço e levado para São Paulo. E esses dois conceitos estão ali dentro. Ele não sai, o Sibelius vai falar um pouco disso, ele não sai do Nordeste por questão de determinismo, por questão física, ele sai do Nordeste por questão política e econômica, e ele perde a cultura, ele é desterritorializado em nome desse ferro que está arrancando ele do seu espaço físico. Então nós vamos ter uma crise aqui de identidade ligada à profissão, à questão regionalista, como eu estou falando, à questão do nacionalismo, meu Deus, né? Nós fizemos uma discussão recente nas nossas salas de aula do que representava, na verdade, o nacionalismo. Nacionalismo é bom, nacionalismo é ruim, tá certo? Aí vem uma prova da UERJ recentemente discutindo exatamente a mesma coisa, né? Nacionalismo não leva, por exemplo, a práticas neonazistas? Entende? Nacionalismo não leva a rigor de fronteira, tá certo? Isso também não é discutir identidades, tá certo? Nós vamos ter uma mudança de paradigma dentro das ciências sociais, e essa mudança de paradigma das ciências sociais, ela leva a gente a entender que o grande foco é a discussão da minoria, é ter a minoria como foco central dessa discussão. Tentando relaxar um pouquinho, porque acho que não tem problema, o recado que nos foi dado agora há pouco, de 5 minutos, se referia aqui. 15, nós temos 15 minutos já. Tá, tudo bem, só para entender se eu posso seguir aqui bonitinho. Vou até usar da ideia do paradoxo, tá certo, da sociedade massificada, que a gente busca o seguinte: você tem um padrão, tá certo, de globalização, não existe fronteira, ao mesmo tempo você busca a sua originalidade, ou seja, o tempo inteiro a gente quer pertencer a uma tribo que é meio só nossa, que cria uma ideia de afetividade, tá certo?
talvez você tenha a sua tribo, talvez você tenha a sua maneira de conduzir, seu lado profissional, mas todos nós participamos de um contexto de estarmos globalizados. Eu brinquei outro dia, tipo assim, eu não sigo padrões mundiais. Ai de você para participar desse contexto aqui, se não tiver um programa de computador igualzinho de todo mundo, para acessar, na verdade, um determinado site, e todo mundo vivendo do mesmo padrão, do mesmo discurso, ouvindo a mesma discussão. E se você não fizer parte dele, se você não tiver um mínimo de tecnologia, estou aqui do lado de uma figura que resiste à ideia tecnológica, mas ai dele se nessa noite que a gente discutir a maneira de trabalhar essa aula, ele não tivesse um caminho, na verdade, para tornar o nosso contato. Ele tinha que ter um WhatsApp, ele tinha que ter, na verdade, uma forma de contato. Por mais que ele resista, ele acaba sendo levado para dentro daquela tribo da qual ele achava que ele não iria fazer parte, tá certo? No fundo, está todo mundo em busca de uma tribo, talvez, mas sem saber, na verdade, que a gente está cada vez mais sendo permeado, sendo penetrado por uma ideia mais global do que de cunho regional. Vão perdendo, na verdade, todas essas sensações de fronteira, e o que nós vamos discutir aqui é como é que fica o conceito de cidadania, né? O que é praticar cidadania? Aí eu vou voltar para a questão do tempo. O que era prática cidadã, tá certo, há 60 anos atrás, e o que é a sua prática cidadã hoje? Tá certo? A prática cidadã talvez seja de que as minorias ganharam, na verdade, os seus valores. O coletivo, na verdade, está encobrindo as discriminações, tá certo? Os partidos políticos podem se contentar, não atender, na verdade, esses grupos. Eu vou usar de um exemplo que talvez fique melhor. 20% dos brasileiros votou numa candidata no primeiro turno. 33% ou 34% votou num candidato que vai para o segundo turno, tá certo? 40% votou numa terceira candidata que também vai para o terceiro turno, tá certo? Aí vão esse partido que vai desempatar vai talvez se aliar a um deles que vai vencer a eleição. Se eu tiver dois desses candidatos que estavam no primeiro turno dizendo, por exemplo, que é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e tiver um grupo aqui dentro, tá certo, que é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele não vai se fazer representar, tá certo, por aquele candidato que vai vencer a eleição. Então, maioria não é maioria. Maioria não significa, na verdade, que você vai se fazer representado. Eu quero, na verdade, talvez um candidato, talvez o partido político não tenha mais essa capacidade de representar, na verdade, a todos, tá certo? E aí eu tenho que escolher votar em alguém, tá certo, que me represente menos mal, porque representado eu não vou estar. Isso tudo é uma loucura. Dentro da discussão, tá certo, das ciências sociais que está discutindo a questão da minoria, isso é uma loucura e dá uma discussão aqui, não de um encontrozinho de 2 horas, dá uma discussão aqui de 3 dias, 4 dias, ou para sempre, né? E outra, nós não temos que, para a prova do Enem, sobretudo, nós temos uma informação, qual é a altura, qual é a altitude do Everest, não tem nada disso aqui. Nós estamos colocando raciocínio, nós estamos colocando análise, coerência do texto lido e coerência do item marcado com o texto apresentado para você. Você não tem que ter a mesma opinião que eu para poder fazer uma prova do Enem bacana. Você não tem que ter a mesma opinião da Vanessa, e entre nós não temos que ter a mesma opinião. Nós temos que ter coerência de raciocínio, capacidade de crítica em relação ao texto que a gente está lendo, ao texto que a gente está interpretando. Eu estou colocando aqui exemplos, a partir de imagem. Nós tivemos uma figura morta, tá certo? Uma figura que recebeu tiros de um policial branco americano, que disse que, na verdade, estava sendo ameaçado por um negro numa cidade pequena dos Estados Unidos, tá certo? Num contexto que foge à ideia de Nova York, que foge à ideia de Boston, né? E essa figura foi morta por um policial branco. Nós estamos tendo um movimento nessa cidade com características mais provincianas em relação à ideia de metropolização, a ideia de metrópole, de comando, a ideia de Nova York, e está se discutindo leis, regras, tá certo? Dentro do país, os Estados Unidos, tá certo? Dentro daquele país, em nome de que essa sociedade negra, que é, nesse caso, minoria, se sentiu, na verdade, o quê? Ultrajada, afetada por um policial que aparentemente mentiu. Ele disse que foi ameaçado por um negro que tinha uma faca na mão e que não jogou essa faca fora quando ele disse que estava num processo de assalto. E todos os testemunhos disseram que o policial branco estava mentindo. As leis, as regras americanas serão mudadas a partir disso? Tá certo? Talvez. Olha o que nós temos. Um movimento que vocês talvez tenham participado. Esse movimento que você participou representa a maioria da sociedade brasileira? A minha mãe não foi. A maioria dos meus parentes disseram, na verdade, que
É um absurdo as pessoas irem para a rua e jogar bomba, queimar, na verdade, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A maioria das pessoas que eu conversava, isso aí, na verdade, é um bando de vândalos que não tem, na verdade, o que fazer. A passagem de ônibus de fora em junho do ano passado era R$ 2,05. Nós estamos em outubro de 2014, a passagem de ônibus de fora é R$ 2,05. Se ela vier aumentar agora, no mínimo para te fazer, essa minoria fez com que a passagem de ônibus não aumentasse. Essa minoria, por exemplo, foi para o Rio de Janeiro, na região central do Rio de Janeiro, e disseram, por exemplo, que o Museu do Índio não podia ser derrubado, e ele não foi. Tá certo? Que o Célio de Barros não podia ser derrubado, e ele não foi. Tá certo? Que o Júlio Delamare não podia ser derrubado, e ele não foi. Tá certo? Nós vamos ter outros problemas aqui, né, de uso de máscaras, a forma como o Sérgio Cabral lidou com isso, que eu digo mais para frente, mas muita coisa deixou de acontecer ou aconteceu por vontade dessa minoria. O que é maioria aqui, então? Maioria é força da ação política. Maioria não é quantidade de pessoas. Eu não sei se está claro, eu não sei se estou me fazendo entender, tá certo? Nessa ordem de raciocínio, tomara que você esteja me entendendo. Esse slide é exatamente isso, né? É concluir que maioria não se dá por quantidade. Pode ser também por quantidade. É claro que você tem uma força, 50% mais um da sociedade, que está coesa com aquilo que está falando, isso seria melhor ainda, tá certo? Passeata gay em São Paulo, né? Você acha que a maioria da população de São Paulo frequenta a passeata gay? Não. Resistem ao movimento da passeata gay, como resiste, na verdade, de fora, né? Você tem frequentado a passeata gay? Não, né? Talvez, se alguém da minha família perceber que eu estou na passeata gay, possa me interpretar como gay, então é melhor que eu não participe dela, entende? A minoria está ali, ou que são gays, ou que não são gays, mas que não querem participar. Mas tem uma força de conjunto? Tem uma força de conjunto que faz mudar a lei orgânica, que faz mudar a Constituição brasileira. Só para efetivar o exemplo que a gente estaria aqui, na verdade, utilizando. Mulheres, né, que é um tema da Vanessa, né, que é o tema central. Mulheres representam a maior parte da população do mundo. Mulheres representam a maior parte da população do Brasil. Elas são minoria. Tá certo? Você tem o Dia Internacional da Mulher para fazer uma representatividade das mulheres, porque, na verdade, na sociedade como um todo, elas cumprem o papel de minoria. Isso pode gerar polêmica. Mas, deixa eu dar um exemplo de minoria. Elas são minoria no Congresso Nacional. Elas são minoria no Senado Federal. A maior parte das pessoas que elaboram leis no Brasil são homens. Como assim? Se a maior parte das pessoas que votam são mulheres? Porque elas não se fazem representar? Então, tipo assim, elas, em quantidade, representam a maioria. Em termos de ação política, elas representam o quê? Minoria. Fala, Vanessa. Bom, já que ele já anunciou o meu tema, me interessa dialogar com ele, né, já que ele me deu a deixa. Se você diz para mim que maioria é força de ação política, e você diz que não há maioria feminina no Congresso para votar leis, e talvez por isso também os avanços não cheguem tal como nós viemos ansiar. Mas a minha pergunta é a seguinte: não é significativo a gente passar por um pleito, por uma eleição, em cujo primeiro turno eu tenha 4 candidatos melhor votados e na verdade, dentro desses 4 eu tenho 3 mulheres? Isso muda alguma coisa? Isso representa alguma coisa? Bom, olha só. É super complexo porque, na verdade, quem na verdade... Vamos comparar brancos e negros na sociedade. Vamos pegar, por exemplo, a sociedade do apartheid, pegar, na verdade, a maioria da população negra da África do Sul e quem, na verdade, tinha um comando político da África do Sul era de brancos. Então, como que você faz a representatividade numa sociedade? Entendendo, por exemplo, que entre homens e mulheres, por mais competente que as mulheres sejam, você, tá certo? Predomina, por exemplo, na sua escola, homens. Na mesa. Tá certo? Na mesa, homens, tá certo? Nós representamos a maioria. Por que isso? Talvez por uma herança de tradição, talvez por uma herança patriarcal, talvez por uma herança de oportunidades. Será que em sociedades europeias, onde a Revolução Industrial se deu, por exemplo, há mais tempo, ela se deu, né? E aquilo ela vai se dar de uma forma tardia. O espaço de conquista feminino, o espaço de conquista feminino no mercado de trabalho, o espaço da conquista feminina nas leis, na participação política já não é maior? Claro que ele é maior. Então, quer dizer, talvez por ter iniciado o processo com um atraso,
Tá certo? O que a mulher precisa é acelerar, numa situação de sociedade brasileira, o processo de conquista do seu espaço e fazer valer sua vontade política, entende? Para que, na verdade, o Dia Internacional da Mulher, por exemplo, ou o Dia Nacional da Mulher, deixe de existir. Porque se existe um Dia Internacional da Mulher, porque ela tem alguma conquista a fazer, porque ela se coloca na condição de minoria diante da sociedade mundial e diante da sociedade nacional, municipal, estadual, o que for, tá certo? Ou seja, usar de uma representatividade que gera a ideia de igualdade. Olha só, eu uso muito essa expressão, tem alguns coleguinhas que ouvem isso aqui, né? Tem que chegar um dia que o muro entre nós, que a fronteira entre nós, você diz assim, eu tenho um amigo gay. Não. Você tem uma pessoa amiga, tá certo? Ela não tem que passar por uma ideia de rótulo. Você tem um amigo homossexual. Não, você tem um amigo. E ele tem uma opção sexual, acabou. Na medida que você rotula, é porque você está entendendo que tem uma diferença. Na medida que você rotula a necessidade de um Dia Internacional da Mulher, porque ela está assumindo uma ideia de inferioridade que conquistas num contexto de legislação tem que ser feito. Não sei se eu me fiz entender. Sim? Eu estou te provocando porque, na verdade, a gente fala sobre... A gente fala na redação sobre a importância do repertório sociocultural dos alunos. Você fala um monte de coisa, eu acho que eles também devem estar com muita vontade de ter um papel para anotar, eu estou anotando. E aí eu fico cheia de informações, só que eu brinco com eles às vezes, com os meus alunos às vezes, que saem redações da geladeira, né? As pessoas têm informações e elas encadeiam informações e essas informações nos agridem quase, mas não tem articulação de ideias. Quando eu te pergunto, quando eu te cutuco, você tem que se defender. Quando a gente fala de um texto argumentativo, dissertativo, você tem que se defender, você tem que existir para além da informação. Seu repertório sociocultural, se ele não existir, você não vai fazer a prova. Você tem que ter repertório sociocultural, que ele venha do âmbito acadêmico, na sua interdisciplinaridade, de tudo que o Marquinhos citou, e que talvez eu nem domine tanto o conteúdo assim, mas ele também tem que vir do seu jornal, e ele tem que vir de você, da verdade que isso representa para você. Então, quando eu cutuco, ele fala, me responde isso, a maneira que eu faço é ele argumentar, se defender, encontrar caminhos e sair de uma espécie de geladeira de escrita, né? Então, por isso que eu estou um pouquinho preocupado, a gente fica um pouquinho preocupado de formatar a questão do tempo, tá certo? Então, quer dizer, pode acontecer da gente diminuir um pouquinho o espaço de debate, mas eu vou tentar não me cercear tanto, não me tolir tanto na intenção de explanar o que a gente tem que fazer aqui. Desculpa, a gente estava... Como é que é? A gente está se olhando. Tá jóia. Mas eu vou me controlar um pouquinho na questão do tempo. Tem uma coisa muito bacana aqui, por exemplo, quem tem estudado a sociologia, para se preparar para a prova do Enem, sabe, por exemplo, que a sociologia tem etapas do pensamento, tem evolução paradigmática, como a geografia tem, como todos os conteúdos vão ter. E nessa visão que eu estou falando contigo aqui, por exemplo, o positivismo, ou a visão Durkheim da sociologia, e que todos vocês estão domínio bacana, essa situação de que se você está fora do padrão da sociedade, você cumpre um processo patológico. Tá certo? Você assumir, na verdade, desculpa insistir tanto na questão da homossexualidade, por exemplo, tipo assim, assumir a homossexualidade na década de 40, que fosse na França, você cumpria, na verdade, um papel de patologia. Você está fora da engrenagem da sociedade. A sociedade tem que funcionar com peças e você tem que ter, na verdade, a ideia da generalização. O fato social está relacionado à ideia da generalização. Agora, nós estamos quebrando isso. Num contexto da análise de pós-modernidade, se você é diferente da sociedade, se você compõe um grupo menor, isso não tem que ser entendido como patológico. Pelo menos enquanto ciência. Se a sociedade ainda vê aquilo como patológico, talvez a gente tenha que discutir. Se, na verdade, um candidato a presidente da República falar, na verdade, que do aparelho excretor, tá certo, não nasce ninguém, ele está entendendo, ou está fingindo entender, ele está dizendo que aquilo é patológico. Tá certo? Talvez as ciências sociais tenham que discutir para dizer para a sociedade, olha só, talvez patológico seja esse discurso. É polêmico, porque mas eu sou adepto do discurso dele, aí a gente discute, a gente tem um debate, na verdade, para poder confrontar, na verdade, essas ideias, tá certo? Alianças políticas do segundo turno, eu acabei de citar, acabei de dar o exemplo, que elas não podem, talvez, serem representativas no contexto ideológico, talvez sejam apenas números. Você soma um número com outro, dá 51%, tá certo? Mas talvez eu não esteja representado nos meus ideais por nenhum daqueles candidatos. Talvez eu estivesse representado por um que nem foi para o segundo turno. Talvez, né? Só levantando a base de suposições.
Soluções políticas e religiosas que se pretendem globais descontentam grupos que buscam formas próprias de pensamento e atuação. Tá certo? Adoro. Existe um padrão no mundo. Existe um padrão dado, por exemplo, por uma mídia internacional. Só para misturar geografia com sociologia, com antropologia, com tudo, né? Tipo assim, nós temos uma discussão de meses recentes de uma guerra no Oriente Médio, de um conflito israelense sobre palestinos, tá certo? O que esse palestino representa? Minoria? Por um momento, parece que a sociedade mundial acabou chamando para si, criando uma simpatia ao palestino, porque pareceu que havia uma ação covarde militar de Israel para com os palestinos. Isso dura quanto tempo? Não sei, tá certo? Ou sei, acho que sei. Depende talvez de quem domine a mídia, tá certo? Para, na verdade, provocar um raciocínio ou até induzir a maioria a um determinado raciocínio. Talvez discutir comportamentos através de ação de mídia fosse bacana. Não dá tempo hoje, mas talvez fosse bacana. Eu tenho isso no meu material de aula, né? É um desenho do Saco, né? É um livro que eu conheci não há tanto tempo, é uma pena não ter conhecido há tanto tempo. É um livro que conta, através de história em quadrinho, a história do conflito árabe-israelense. É muito bacana. E ele é tendencioso, assim como eu sou, tá certo? E no livro, ele coloca exatamente a ideia de como nasce a intifada, né? Eu vou encerrar minha fala daqui a pouquinho, mas tipo assim, não tem como eu não falar do conceito de intifada. O que é o conceito de intifada? Eu, palestino, tenho uma pedra na mão e vou tampar em você, soldado judeu. Não tem jeito, né? Você, soldado judeu, vai me matar. Talvez, pela minha identidade, pela minha situação de vida, talvez a próxima etapa da minha vida seja realmente morrer. Eu já cumpri uma etapa de sofrimento tão grande, de massacre social tão grande, que talvez a próxima etapa da minha vida seja morrer. Mas talvez eu morra causando algum dano ao meu adversário, e eu com uma pedra na mão. Nós temos grandes líderes judeus, Isaac Rabin, Shimon Peres, Ariel Sharon, que disseram que eles ganharam todas as guerras, eles não perderam nenhuma, desde a partilha da Palestina de 47 para cá. Tem uma que eles perderam, tem umas que eles não souberam controlar, a intifada. E quantas vezes eu não vi a Al-Fatah, a OLP, a Autoridade Palestina, o Hamas, chamando para si que ele criou a intifada. Ninguém criou a intifada, entendeu? Como ninguém, na realidade, derrubou o muro de Berlim, tá certo? Através de um planejamento, de uma ideologia. Vinícius, tá certo? Se era para desfazer, por que fez? Tá certo? Se a questão do alemão fosse tão ideológica assim, que ele ia derrubar o muro, para que ele construiu? Ele que impedisse a construção. Então, para mim, começa como uma festa e vira, na verdade, uma questão ideológica. Tampar a pedra no soldado judeu, ninguém planejou. E ninguém sabia que o exército judeu não controlaria aquele povo tampando pedra. Mas tem um detalhe que ninguém planeja. Você tem uma pedra na mão e, por hábito, você usa um tecido na cabeça. Mas é um hábito árabe, não é um planejamento ideológico. Se eu te tampar uma pedra e tiver com um tecido na cabeça, quem sou eu? Como é que você vai revidar sobre mim? Deixa eu fazer uma analogia, né, para eu encerrar, até para dar espaço para os coleguinhas e depois a gente abrir para discussão. Eu vi um movimento do passe livre em junho do Brasil, no ano passado, em todas as cidades do Brasil, que começou com pessoas, através de uma internet, que são tribos, através da internet, convocando, na verdade, tá certo, para movimentos de rua. Muitos foram para o movimento de rua sem saber até o que era o movimento passe livre, sem saber, na verdade, que tudo tinha começado via movimento passe livre. Então não foram convocados por ele, tá certo? Então quem planejou aquilo? Ninguém. Numa sociedade que tinha acabado de eleger o Sérgio Cabral, por exemplo, governador do Rio, ou eleito, na verdade, o Eduardo Paes para prefeito do Rio, estavam atacando eles. Aquilo era a maioria, porque a maioria elegeu. A maioria foi os 50% mais um. Então era a maioria que estava na rua, colocando fogo na porta da casa dos dois. Vê se você entende. Aí chegou um momento que ela descobriu, sem querer, por querer, que ela usou máscara. Talvez máscaras inadequadas. Batman, Robin, não tinha nenhuma máscara que representava o meu herói nacional. Vê se você entende. Cadê a minha tribo, tá certo? Mas ela usou máscara. Aí o que o governo do Rio de Janeiro quis fazer? Transformar em lei a proibição do uso de máscara. Porque com máscara na cara e uma pedra na mão, você é incontrolável, tá certo? Você é incontrolável. Eu não estou incitando a nada. Só disse, por exemplo, que no meu texto de apresentação do glossário do ano passado, que algumas pessoas falaram assim, o que aconteceu no Brasil? Olha a identidade. O que aconteceu no Brasil em junho do ano passado? Aconteceu, na verdade, uma primavera brasileira, porque tudo virou primavera, né? Você tem uma primavera tcheca, você tem uma primavera
árabe, aí o que aconteceu no Brasil? Uma primavera brasileira. E eu questionei, que é mais uma provocação, né? É a primavera brasileira ou é a intifada brasileira? Aquela que você não controla, aquela que você usa máscaras e um coquetel molotov na mão. E aquela que fez mudar as regras, que fez mudar as leis, tá certo? Isso é bastante coisa. Então, meio encerrando, são imagens que estão no meu apostila, são imagens que você pode na verdade, ter acesso, né? Encerro com isso, tipo assim, de novo, formamos uma minoria, que na verdade compõe maioria. Minoria não é maioria, maioria não é minoria, pelo menos nem sempre é, tá certo? Porque a minoria se dá através da força da ação política e não através da quantidade de pessoas, tá certo? Encerro aqui, dando a ideia de que o principal centro da discussão hoje das ciências sociais, sobretudo da antropologia, o objeto de estudo é o estudo de minorias, tá certo? E a gente, através da fala deles, no final a gente abre para a discussão, no final a gente abre para um diálogo maior. Beleza? Vanessa Lange. Obrigada. Bom dia de novo a todos. É bom estar aqui hoje de manhã, é bom dividir a mesa com Marquinhos e Sibelius, porque, como eu disse anteriormente, são pessoas com as quais eu já tenho um diálogo travado fora de sala de aula. Às vezes a gente está em momentos de lazer, mas a gente está antenado com o que acontece no trabalho do outro. E para mim é sempre importante. Hoje a gente, antes de começar essa gravação, conversava com o Sibelius sobre e o ebola no Brasil, que também tinha sido um dos nossos possíveis temas de discussão. E ele vai me dando informações, que são as informações que fazem o meu conteúdo, o meu repertório sociocultural. Então, quando o Marquinho fala, eu nem olho para vocês, eu olho para o Marquinho, porque ele está me dando conteúdo e repertório cultural para as minhas aulas da semana que vem. Eu, de certa forma, comecei falando de interdisciplinaridade, é muito bom, por isso eu paro a fala dele, eu quero que ele pare a minha. Esse tempo de... Eu tenho certeza. Esse tempo de minutos fechados, ele, de certa forma, sufoca essa discussão. Mas a gente vem discutindo a semana inteira até sobre a decisão do que falar aqui, se eu falo de redação, e o que falar aqui que fosse inteiramente novo e que saísse de te contar que é uma prova que vale 1000 pontos, que talvez seja a prova que você tenha mais segurança de quanto vale, então você sabe exatamente o que precisa dela, você tem um conhecimento mais objetivo das tais 5 competências, a competência 1 e a sua norma culta, a competência 2 e o seu texto argumentativo, que eu tentei roubar um pouquinho de tempo do Marquinho para que ficasse claro o que é a argumentação, que é o momento em que você entra para articular todas essas informações e conhecimentos que você tem. A competência 3, que é o seu pensamento também, que caminha a confirmar o gênero que você escolheu, a tese que você desenvolveu. A competência 4, que é o teu potencial de escrever um texto, o teu texto vive na competência 4. É a competência que a gente fala que flerta com a gramática, mas talvez não flerte com a gramática, mas com muito mais do que a gramática, que às vezes esbarra no conteúdo dos nossos muros linguísticos, que é o ponto final. A gramática que chega da letra maiúscula ao ponto final e se escassa. E essa construção textual que vem da coesão e coerência da competência 4, para explodir na competência 5, que é a tua verdade, que é a ideia da qual é a tua proposta de intervenção, seja ela criativa ou não agora, seja ela inovadora ou não, mas qual é a tua proposta de intervenção, você jovem, que pensa o dia inteiro sobre esses assuntos, que se prepara para uma prova diferente para poder pensar. Você rompe com os padrões de vestibular para fazer um Enem que te permite pensar, que permite articular ideias, que te cutuca. Então, de certa forma, rompemos um muro e começamos a discutir interdisciplinaridade. Eu brincava com eles essa semana sobre como, então, se eu não faço uma aula de conteúdo no que diz respeito à forma da redação, se eu não vou te ensinar aqui coesão e coerência em 30 minutos, se eu não vou colocar um slide de concordância verbal e nominal, o que me impele a falar aqui hoje? Um tema. E um tema esbarra na presença deles também. Porque ao discutir um tema, eu estou discutindo um tema que é vivenciado por eles. Escrevi um texto outro dia para apresentar um glossário que vai ser publicado pelo CAVE, e eu dizia exatamente isso, de que dificuldade estar aqui hoje de manhã e dizer tanta coisa diante de vocês, que sabem muita coisa, e diante dos meus colegas que sabem muita coisa. Então, vocês sabem qual é a minha arma, né? A minha arma é acordar muito cedo, ter uma carta na manga,
mas acordar muito cedo e ler o meu jornal. Às vezes eu chego na sala de aula, eu temo que vocês pensem que eu não tinha aula preparada, porque eu chego com o jornal do café, né? Então eu vou entrar hoje com o jornal do café. Mas fico feliz quando eu não entro com o jornal, as pessoas falam, mas cadê o jornal do café? E é o jornal do café que abre, de certa forma, a minha palestra. Uma vez eu assisti uma palestra na universidade e a professora abria com o jornal do café, já comentei isso com vocês, ela falava sobre uma metáfora, que é uma metáfora perfeita para a gente falar de intervenções. Se a gente tem certeza que vale 200 pontos a nossa intervenção e que ela tem que mostrar como é que eu me formei cidadão até aqui para resolver os problemas sociais do meu país que me são apresentados, a metáfora era enxugar gelo. Às vezes você tem a sensação de enxugar gelo. A gente brinca em sala de aula como dar uma intervenção para aquilo que ninguém consertou, né? E a ideia era começar... Quer falar? Não estou falando aqui. Enxugar gelo. E a fala do Marquinho hoje vem na minha introdução. Eu brinco com os alunos. As nossas intervenções, a luta contra o enxugar gelo e as nossas introduções, diferentemente da conclusão, os nossos paradoxos. Quando ele fala minoria, ele diz, maioria é força de ação política. Maioria não é necessariamente quantidade. E eu talvez venha para falar um pouco para vocês sobre isso. Eu abro o meu computador ontem e vou procurar informações do INEP, o que eu vou falar da prova do Enem para esses meninos que eles ainda não viram. Eu vou falar que são 58% dos candidatos mulheres, quase 60% dos candidatos. São 5 milhões de mulheres fazendo a prova daqui a 30 dias. O que isso representa? Representa a maioria. E quando eu falo para ele que representa a maioria, ele diz para mim, mas não representa a maioria ainda. Por isso eu vinha com o meu dado de, mas entre 4 candidatos, 3 mulheres, eu posso comemorar, eu quero comemorar. Eu abro o meu jornal dessa semana e eu tenho a primeira advogada americana a advogar nos tribunais do Afeganistão. É uma mulher. A advogada é a Kimberly Motley. Ela mora no Afeganistão, ela está em Cabul, ela está fazendo a primeira defesa dela. E a primeira defesa dela, antes de falar da primeira defesa dela, eu preciso falar do meu último pacote de redações. O último pacote de redações que eu corrigi na semana passada, um aluno dizia para mim, mulheres, o tema era a tolerância brasileira com a violência contra a mulher. A tal da tolerância brasileira que foi publicada no primeiro semestre pelos números do IPEA. E eu dizia, existe essa tolerância brasileira com a violência contra a mulher? E a aluna escrevia entre os argumentos, eu comentei isso com vocês, que como trabalhar com tamanha ignorância com que as mulheres são tratadas na cultura oriental. Como é que você trabalha com as mulheres no Oriente? E você trabalha com uma ignorância no tratamento. E eu disse aos alunos, gente, a cultura, como é que você vai trabalhar com ignorância numa coisa que é cultura? A gente pensa coisas, a gente discutiu religião essa semana em sala de aula, é cultura. E aí eu pego o meu jornal e eu me coloco contra você se expor tanto a tua face, eu acho perigoso para a competência 3, é ignorância o que acontece na casa do outro. E aí eu pego o meu jornal e quase ele mexe comigo, eu sou mulher. Eu leio um jornal que uma advogada chega para defender mulheres no Afeganistão e eu falo, opa, lindo. E o primeiro caso dela é uma moça, uma menina, que foi estuprada pelo marido da prima. E essa menina que foi estuprada pelo marido da prima vai à delegacia para fazer uma queixa, ou procura as autoridades para fazer uma queixa, e o que ela consegue, talvez eu leia o primeiro parágrafo para você. As minhas palavras são um pouco para dizer, porque que às vezes eu vou e volto, eu quero que seja cultura, mas me incomoda essa cultura. O primeiro parágrafo diz, uma jovem afegã chamada Gulnaz, estuprada pelo marido da sua prima. Moradora da capital Cabul, ela procurou a polícia para denunciar o crime. Acabou presa por adultério. A menina está grávida e as autoridades talvez tenham dito a ela que seria melhor ela casar com o agressor, que isso diminuiria a pena. A pena talvez fosse de 12 anos, com a ajuda da Kimberly, você fala, enfim, ela foi livre. Não, com a ajuda da Kimberly ela vai ficar 3 anos.
E ela foi estuprada, ela procura as autoridades. E daí você pensa, poxa, no meu país, né? Olha só, eu estou compondo essa mesa. No meu país eu sou minoria, mas eu estou compondo essa mesa. Eu vou tomar o meu café hoje de manhã e eu tenho que te trazer coisa nova, né? Eu estou tentando te trazer coisa nova. Mas a minoria numérica, que através da sua capacidade argumentativa, desse poder de oratória todo, tá certo? Te transforma em maioria. Entende? O bacana é esse, de novo reforçar a ideia da quantidade e qualidade, né? Quer dizer, no mínimo, você não é minoria, tá certo? Por essa enorme capacidade argumentativa, e transformando todos eles, tá certo? Também em maioria, provocando, na verdade, essa discussão. E olha só o que eu estava falando, olha como é que gera um processo polêmico. O que é identidade? Né? Porque o conceito é identidade. A identidade, na verdade, seria, você analisar o outro através dos seus códigos, dos seus sentimentos, tá certo? Através de ações, tá certo? Não trazendo para você a regra dele, mas entendendo, na verdade, que ele faz parte de um outro sentimento, de uma outra ação, de uma outra sociedade. Talvez eu discorde completamente do sistema judiciário daquele país, tá certo? Mas ele não faz parte do meu tempo, do meu espaço vivencial, dessa minha fronteira. Eu estou analisando uma outra identidade. E ele diz assim, ela é abominável. Não sei, tá certo? Ela é diferente da minha. E mais, né? Na verdade, antes ainda do meu café da manhã de hoje, que foi uma alegria para mim, que eu vou guardar ele aqui para daqui a pouco, eu vinha falando com os meninos sobre falar de identidade, que eu queria falar de identidade e discutir isso e comemorar talvez 60%, porque a gente vai falar do Afeganistão e vai falar de 57 milhões de mulheres analfabetas, e eu vou falar de 60% do meu país prestando a prova do Enem, sendo 60% feminino. Quando a gente fala de luta de igualdade de gênero, quando a gente fala de metas do milênio em sala de aula, a gente está o tempo todo falando da mulher. Eu vim anotando coisas que eu queria falar. A princípio, porque se não tomasse esse café da manhã, talvez hoje, eu começaria falando sobre a cartilha da FIFA, a tal cartilha que foi apresentada esse ano pela FIFA como uma cartilha para principiantes, estrangeiros principiantes que viriam ao Brasil. Você já sabe da história da marca de esporte que faz uma camisa que evoca o corpo feminino, misturada às cores verde e amarela, no momento em que a gente trava uma luta contra o turismo sexual. Você sabe da tal cartilha da FIFA porque ela foi matéria de prova esse ano dos meus alunos para falar sobre identidade do Brasil. A cartilha da FIFA para principiantes, ela vinha acompanhada de uma imagem. E essa imagem era duas mulheres deitadas de bruços, tomando sol, de biquíni na praia, duas mulheres negras, no momento em que eu travo uma luta contra o turismo sexual, as meninas do Recife e todo mais o resto do país que a gente vem discutindo há anos, inclusive pessoas se preparando para poder receber estrangeiros, aprendendo inglês para exercer o ofício da prostituição. E eu vejo uma cartilha da FIFA que apresenta um Brasil para principiantes, que vão falar da nossa prática de procrastinação, mas vão chegar até a falar, não, elas não fazem topless. Falta ter uma sonoridade, né? Elas não fazem topless. Ou seja, existe aí um implícito que eu gosto de discutir, às vezes em sala de aula a gente fala sobre inferências. Existe uma aula que a gente dá uma interdisciplinaridade que traz uma música do Chico Buarque, que é a Rita, e uma música do Luiz Carlos da Vila, que é o Samba que nem Rita Adora, em que ele apresenta duas mulheres... Adoro. Adoro. Isso fazem parte dos nossos diálogos, isso é a nossa interdisciplinaridade também. E quando eu vejo essas duas músicas, elas revelam um implícito para mim de um estereótipo feminino, e talvez revelem a quebra do implícito imediatamente do estereótipo feminino. As mulheres abandonam os homens. A Rita vai embora, ela deixa mudo o violão, ela leva Neruda, levou o Neruda ela dele. leva o Neruda, devolve o Neruda que você me roubou e o nunca disco deu. do Noel, e a Dora leva até a máquina de lavar. Mas elas vão embora. Quebra o estereótipo de eu te encontrar na rua. Lembra uma tirinha que a gente comenta que o cara fala para o outro, sabia que o João parou de fumar? E ele diz, ele morreu? É como se você dissesse, sabia que a Rita separou do Joaquim? E você diz, ele arrumou outra?
né? O estereótipo do fim do casamento, ele arrumou outra, ele foi embora? Não, elas foram embora, elas levaram as coisas e, na verdade, levaram e deixaram um violão mudo e causaram estrago. E que mulher é essa, né? E aí eu vejo a cartilha, aí eu venho com a minha cartilha da FIFA e todo o estereótipo criado para a nossa identidade. Eu venho com a Rita, eu venho com a Dora, eu venho com as minhas mulheres representando ou não, talvez, do tamanho que eu gostaria, mas as minhas mulheres representando ou não o nosso gênero dentro da campanha política. O Marquinho falou muito bem de partidos, etc., mas eu só queria deixar claro o gênero marca para mim. Eu vivo um ano de crise de identidade. Não, eu não quero essa cartilha da FIFA para mim. Tipo, eu posso falar da minha família, mas o outro não pode. Eu procrastino, eu furo fila, talvez. Existe mesmo, talvez, o jeitinho brasileiro, mas eu não quero que a cartilha para principiantes, visitantes do meu país, apresentem duas mulheres de bruços de biquíni. Aí eu lembro da canção Pagu, da Rita Lee, que ela diz, nem toda brasileira é bunda e o meu peito não é de silicone, eu sou mais macho que muito homem. Então, o fato de estar aqui hoje, eu ter que escolher um tema, eu ter que escolher a cultura do outro, e ter que escolher a identidade e representar a mulher nessa mesa, talvez tenha feito eu escolher essa minoria que o Marquinho delicadamente diz que vira a maioria nesse momento. E é lindo o meu café da manhã de hoje. É lindo porque representa... Eu brinco com vocês às vezes que eu falo uma coisa, quando sai no jornal no dia seguinte, eu fico muito feliz, porque parece que cria credibilidade para as coisas que a gente diz. Antes de você ir para esse caminho, só para não perder, que depois eu sei que eu não vou... Quando você fala, por exemplo, da cartilha da FIFA e fala, na verdade, como é que a FIFA nos representa, tem um lado horroroso de como a FIFA nos representa. Tem um lado bacana da gente bater de frente da forma como a FIFA nos representa, mas também merece uma discussão de um conceito criado pelo Nelson Rodrigues na Copa de 50, que é o complexo de vira-lata, né? Porque na medida que você se ofende demais como uma pessoa te vê, tá certo? De certa maneira você está assumindo um certo complexo de vira-lata. Eu estou te chamando para uma festa dentro do meu país, que é a minha Copa do Mundo. E eu estou muito preocupado como as pessoas vão achar que eu vou estar te recebendo. Teve uma pesquisa, por exemplo, em Cuiabá, antes da Copa do Mundo, perguntando aos locais se eles tinham medo de dar vexame na Copa do Mundo. Eles morriam de medo, tipo assim, 80%, tipo assim, nós vamos dar vexame. Aí quando acabou a Copa do Mundo, eles estavam aliviados porque acharam que não deram vexame. Então tem um tal complexo de inferioridade mesmo, um tal complexo de vira-lata, que fica muito evidenciado quando você começa a se defender demais. Tipo assim, e aí, italiano, o que você achou? Você achou que a umidade relativa do ar estava muito alta em Manaus? Não. Manaus tem uma umidade relativa do ar alta, ponto, tá certo? É assim que é a minha casa, eu te chamei para você ir lá em casa, não tenho vergonha do meu espaço físico, é assim que eu moro, e isso me faz perder um pouquinho, na hora que eu assumo que eu realmente sou, tá certo? Mas de uma forma natural, me faz perder um pouquinho o complexo de vira-lata. Ficar dando muita desculpa, ficar dizendo para o outro que desculpa por estar te recebendo assim, meio assumiu também um pouquinho de complexo de vira-lata. Mas esse complexo de vira-lata ali na linha vermelha para tampar o complexo de alemão, o complexo de vira-lata é dos governantes ou é do povo, né? Eu acho que, na verdade, quando você evolui com a discussão, a evolução social, você pode ter certeza que muita gente gosta do muro. Tá certo? Muita gente é meio colocar a poeira para debaixo do tapete. Até uma coisa que eu falo muito, desculpa, posso falar só um pouquinho? Pode, claro. Nos Jogos Pan-Americanos de 2007, tinha a delegação americana chegou, desculpa quem já ouviu isso de mim, né, mas eu adoro repetir isso, a delegação americana chegou e o chefe da delegação americana escreveu no quadro branco assim, isso aqui é o Congo. Isso aqui é o Congo. Calor, né? Desorganização e tudo mais. Eu sempre falo isso, né? O que o Congo tem a ver com isso, entende? Aí ele escreveu isso aqui é o Congo, vira na verdade a primeira página do Globo do outro dia, coloca na verdade uma manchete tipo assim, olha que absurdo, ele nos comparou ao Congo.
Então o Globo, o jornal Globo também, na verdade, acha que é um absurdo a gente ser comparado com o Congo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, o Congo é lindo, o Congo é maravilhoso, o Congo não tem nada a ver com isso, se está calor ou não está calor, e eu pedir desculpa por estar calor, é complexo de inferioridade. Eu vou remeter um pouquinho a autores em cima do que eu falei, que são fantásticos, estavam extremamente à frente do seu tempo. Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, tá certo? Figuras como, eu vou voltar, Gilberto Freire, tá certo? Que conseguiram buscar, na verdade, a imagem nossa, elevar, que é exatamente o oposto à ideia de complexo de vira-lata. Isso aqui não é o Congo, mas se fosse o Congo seria maravilhoso. Nenhum problema, na verdade, de ser o Congo. A música do Caetano poderia remeter a gente a uma outra discussão, né? O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. O que o Haiti tem a ver com isso, entende? Na hora que eu vejo uma briga no Pelourinho, assim, isso aqui é igual ao Haiti, isso aqui não é o Haiti, não sei. Eu não estou ofendendo o Haiti, eu não estou ofendendo o Congo. Tem uma cena do Caceta e Planeta, ridícula, ao final de um jogo da Copa do Mundo, que o Brasil ganha do Congo, eles vão fazer uma paródia do jogo de futebol, e o juiz de futebol manda uma moedinha para cima, tá certo? E o jogador do Congo, ao invés de esperar para ver se deu cara ou coroa, ele pega a moedinha e sai correndo. Isso é piada, sabe para quem? Se você não for congolês, tá certo? Se você, na verdade, for do Congo, isso não é piada. Fazer piada com minoria é bacana. Fazer piada com negro, prostituta, com homossexual, com retardado, com doente mental, na visão de quem está fazendo, é bacana se você não for doente mental. É bacana se você não for homossexual. É bacana se você não for negro, tá certo? Fazer piada com minoria é estabelecer um valor da maioria, tá certo? Não é bacana. E esses programas continuam existindo e dando audiência, né? Na hora que você vê, na verdade, um programa que coloca um anão sem braço para tocar 2 baquetas e as pessoas dão audiência para aquele programa, colocar um anão que vai, por exemplo, sair numa bola de soprar para ver onde que ele cai e as pessoas dão audiência para isso e acham isso engraçado, né? Então quer dizer que a maioria está aprovando isso, está sendo feito com quem? Faz com você, né? Isso talvez seria bacana. Então tudo isso relacionado um pouquinho ao complexo de vira-lata, tudo isso relacionado um pouquinho a pessoas que estiveram à nossa frente como sociólogos e como antropólogos, discutiram e fizeram muito bem a romper com esse complexo de vira-lata. E que a gente tem que estar passando, permeando isso para todo mundo, para que todo mundo evolua no sentido de transformar essa ideia de minoria e minoria quantitativa numa coisa maior, de conquistas políticas igual a que você está reivindicando para as mulheres. Não é isso? Reivindicando, de certa forma, comemorando um pouco de mudança, né? A gente fala sobre, a gente entra na sala de aula e cita as nossas cartas da manga que a gente guarda, que é a Constituição de 88, vamos falar de cidadania, que são os nossos paradoxos, apesar da Constituição de 88. A gente vem usando as metas do milênio para falar de gênero, e aí eu quero acumular 2 informações. A gente fala das metas do milênio para falar de gênero e a gente usa as metas do milênio para falar sobre universalização do ensino. E hoje eu comecei a minha fala, eu acho que eu comecei falando sobre a notícia do INEP de 60% das mulheres componentes dentro dos participantes do Enem. E aí eu abro meu jornal hoje de manhã, eu acordei bem cedo e abri o meu jornal e isso vai mudando o meu caminho de discurso. Eu confesso que ontem, com o número de aulas, eu não sabia o que tinha acontecido. Talvez o ebola eu soubesse, porque os alunos estavam bem alvoroçados com a notícia, então me contaram nos corredores. Mas as notícias de ontem eu vim saber hoje no meu café da manhã. E quando eu abro o meu jornal de hoje, sábado 11/10/2014, na coluna de uma mulher, a Miriam Leitão, tem uma notícia sobre uma mulher, a paquistanesa Malala. A Malala ganhou o Prêmio Nobel da Paz ontem. Então, assim, a mesma Malala que com 14 anos estava no ônibus escolar e quem é Malala e tomou um tiro, 1, 2, 3 tiros no rosto, na face. Essa Malala hoje está na Inglaterra, ela tem 17 anos, ela está com o rosto reconfigurado, reconstituído, se essa é a palavra, e ela ganha o Prêmio Nobel da Paz. E eu acho importantíssimo, porque isso vem fechar a minha fala sobre interdisciplinaridade com uma palavra que o meu amigo me ensinou, que todas as vezes que a gente faz uma discussão, ele fala, e não são muros, e não são fronteiras, e eu decido que hoje ia falar de Malala, e uma menina, a Miriam Leitão diz, é uma menina do seu tempo, é uma menina do tempo da internet, é uma menina que quer estudar e quer o estudo para as outras.
O texto começa dizendo que no Paquistão da Malala existem 57 milhões de mulheres analfabetas. Elas são 60% da população feminina. Eu fico até com vergonha de defender e me alegar pelas nossas 5 milhões de mulheres aqui no Enem. Se eu tenho 57 milhões na casa do outro analfabetas. Elas são 60% da população feminina. No Afeganistão dos talibãs, o analfabetismo aprisiona 87% das mulheres. Não entendi. Na vizinha Índia, potência emergente que se destaca por ter educação, somente uma elite com padrão tecnológico, a verdade do país profunda é que existem 292 milhões de mulheres analfabetas. São 290. A gente fala sobre universalização da educação e a gente fala sobre igualdade de gênero. A gente não pode escrever isso como uma geladeira. Não são só os números. Tem muita coisa por trás disso. Aí, quando eu finalizo o meu texto, e se fala sobre a derrubada do muro, se diz: a paquistanesa Malala é filha do seu tempo. Aquela em que a internet pode ser a ferramenta da difusão das boas ideias, da suspensão dos muros de exclusão das minorias. Então, assim, eu termino a minha fala chamando a atenção para a questão da identidade, meio que, e as expectativas em relação à mulher. Está aqui o meu jornal de hoje, com um retrato muito conhecido de vocês, porque é o retrato da menina Malala. Está aí o jornal. Acho que vale a pena. Não fica só com o meu parágrafo. Lê a Miriam Leitão de hoje e aumenta, como é que é mesmo? E aumenta o seu repertório sociocultural da sua competência 2. E aumenta as suas informações, os seus fatos e a sua opinião. Tudo bem, é maioria, minoria, mas vale a pena discutir. Eu agradeço a atenção de... Só para que você não encerre, antes de dizer que a gente está sempre falando de muros, nós falamos aqui dos muros invisíveis, mas como eu estava encerrando a minha fala com essa imagem, isso aqui é um muro visível, tá certo? Esse é um muro de concreto, esse é um muro imposto, tá certo? Por uma maioria da mídia, maioria da razão e tudo mais. E até quando você fala de Prêmio Nobel da Paz, tem que se entender também se isso não seria uma imposição de valores ocidentalizados. Bacana a argumentação de defesa ao Prêmio Nobel da Paz dado a ela, mas nós temos também que ter a capacidade de questionar, tipo assim, todo Prêmio Nobel da Paz tem valor absoluto? Não sei, tá certo? Jimmy Carter ganha o Prêmio Nobel da Paz de 2002. Yasser Arafat, Isaac Rabin, Shimon Peres ganham o Prêmio Nobel da Paz de 94. Eu vou falar uma coisa para vocês, 4 genocidas ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Só para apimentar, sim, tá certo? Discussão, só para apimentar. Então é isso, mas é isso que eu preciso. Eu preciso que você tenha dados, fatos, informações, mas que você tenha opiniões. Daí eu fecho a minha discussão. Daí eu tenho competência 1, que é a competência objetiva. Daí eu tenho competência 2, que eu chego aqui hoje e sou cutucada e cutuco. Eu tenho a competência 3, que me permite cutucar e ser cutucada porque eu tenho informação. Eu tenho a competência 4, em que como é que eu misturo tudo isso, né? A minha articulação de ideias, o que eu quero discutir, as ideias dele, que agora tem que entrar também no meu rol de ideias, porque eu acho que esse é o seu trabalho diário para escrever um texto. Então, aí eu pego o nosso caderninho, que é o guia do participante do Enem, e na última página dele se mostra para mim exatamente aquilo que eles esperam de vocês, né? Porque quando se fala você é o jovem interventor, se ninguém deu jeito até agora, qual é o jeito que você vai dar? Então você é o jovem que vai ingressar na universidade, vai se preparar profissional, qual é o jeito que você vai dar? Eu quero ouvir o que você vai fazer contra o trabalho infantil, proposta do Enem de anos atrás. Eu quero saber o que você vai fazer para combater o desmatamento da Amazônia, proposta do Enem de anos atrás. Eu quero saber o que você vai fazer para poder promover a igualdade de gênero agora que você está no teu lugar. Eu estou aqui promovendo a igualdade de gênero junto aos meus colegas. Então, assim, o que a gente faz no tal clichê da gotinha d'água que vai fazer o oceano? E eu só sei fazer de um jeito. E ele se encaixa perfeitamente numa espécie de clichêzinho que o INEP apresenta nos seus manuais e guias do participante. Leia mais, seja mais. Eu não daria essa palestra aqui hoje se eu não tivesse tomado um café regado ao jornal, ou talvez essa palestra não tivesse sido essa.
se eu não tivesse tomado meu café regado ao meu jornal cotidiano. Então, assim, permita-se, porque a prova rompeu o muro do objetivo profundo, da mecanização do ensino, da decoreba que a gente fala em sala de aula. Permita-se, você tem tempo para isso, leia mais, seja mais, e é isso que eu tenho a dizer. E a velha discussão que a gente, eternamente, né, a professora Eliana, a pedagoga Eliana,